Graça e paz. Vamos, pastora Sandra falando, vamos a mais um dia da palavra. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está em 1 Samuel 17:32, que diz assim o versículo: Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Os gigantes existem e são muitos. Eles são atrevidos e insolentes. Espalham-se pelo caminho com o propósito de nos intimidar. Um gigante é tudo aquilo que parece ser maior do que você. Há gigantes reais e irreais. Gigantes que estão fora de nós e os gigantes que são criados no laboratório do medo. Quem nunca venceu um gigante dirá a você que é loucura enfrentar um deles. Os covardes pensam que os gigantes não podem ser vencidos. Os medrosos correrão com as pernas bambas de medo. Seu papel não é fugir dos gigantes, nem temê-los, mas enfrentá-los e vencê-los. Um vencedor de gigantes é aquele que não escuta a voz dos pessimistas. Todo pessimista à sua volta você não ouve. E o pessimista ele é bem fácil de ser identificado. Aquela pessoa que sempre está dizendo que não dá, que não dá. Um vencedor de gigantes não supervaloriza as dificuldades do passado, mas aproveita as oportunidades do presente. Um vencedor de gigantes lida de forma inteligente e sábia com os críticos. Triunfa primeiro sobre os críticos antes de derrubar os gigantes. Um vencedor de gigantes torna-se um especialista no que faz. Não traja a armadura alheia, mas revela destreza em empunhar suas próprias armas. Um vencedor de gigantes sabe que a vitória vem de Deus, porque toda a glória pertence a Deus. Um vencedor de gigantes é encorajador. Não se contenta em fazer carreira solo. Seu exemplo inspira os abatidos e levanta os prostrados. Sua vida é uma bandeira que drapeja no estandarte, convocando os abatidos para a peleja vitoriosa. Certamente vocês já devem conhecer a história, né? De Davi, é uma história muito conhecida. E nós sabemos os desafios que ele enfrentou antes de enfrentar o gigante. Ele enfrentou alguns desafios de verbais. E a gente sabe que nesse caso aqui tinha um gigante e ele confrontava o povo e o confronto era verbal. O exército, imagine, um exército de homens com medo. Davi, um menino, ele não se deixou abater pelas coisas que ele ouviu. Quando ele ouviu o gigante, a reação dele foi assim: quem que é esse incircunciso filisteu? Quem ele pensa que ele é? Ele está afrontando o povo de Deus. Eu vejo assim que uma das primeiras coisas que a gente precisa ter convicção é que você é amado de Deus. Você se tornando filho de Deus, toda afronta, todo gigante que se levanta,
toda luta, você não está sozinho, você tem Deus com você. Essa era a certeza, a convicção de Davi. Porque se ele fosse olhar para o porte físico, pela altura, pela estatura, e até mesmo a gente sabe nessa história que o próprio rei pega e dá para ele a armadura do rei, né? O rei vê a coragem dele, mas fala para ele assim: ah, eu acredito que você tem que usar uma armadura. Como que você vai enfrentar o gigante totalmente despreparado? Até porque as pessoas nos julgam. A pessoa olha pra gente e é assim que o mundo julga a gente. O mundo nos julga pela nossa posição social, julga pela nossa aparência, se a gente tem dinheiro ou não. É assim que as pessoas nos julgam, por aquilo que a gente apresenta quando a gente chega. Então é a beleza, é a postura, é o que veste hoje em dia, né? As pessoas, tem gente que mede a gente de cima e embaixo. E assim continua sendo. E Davi, como ele era obediente, ele vestiu aquela armadura. Mas ele não conseguia nem sair do lugar porque a armadura não era dele, era de uma outra pessoa. E aí ele disse, né, tipo, olha, não desfaleça o coração. Eu imagino assim que eles estavam com tanto medo, né? E Davi, que era alguém que eles subestimavam, ele, além da postura dele dizer, eu vou enfrentar, ele tinha palavras de ânimo para eles, ele não se deixou abater. Quantos de nós que estamos tão inflamados, né? A gente não suporta uma afronta verbal. Você sabe por que que muitos de nós estamos nos abatendo, se escondendo, tendo medo dos gigantes? Porque a primeira guerra que ele está vencendo contra nós é a verbal. Ele se levanta e afronta e a gente se esconde, dependendo daquilo que a gente ouve. O que está faltando? Está faltando a convicção, a certeza de que você é amado de Deus e que se Deus falou que você vai vencer, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da dificuldade. E aí ele diz assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Eu fico imaginando imagine que o próprio irmão dele foi um dos primeiros, né? O que você veio fazer aqui? Porque Davi, ele era um menino que ele era esquecido pelos irmãos, esquecido até mesmo pelo pai. A gente percebe isso no dia que o profeta vai na casa para ungir o rei, que o pai apresenta os filhos, e aí ele, né, Deus diz não, 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 ele diz assim, mas você não tem mais nenhum filho. Ó, pra você ver, eles tinham esquecido de chamar Davi. Ele não era contado nem entre os irmãos. Ele era esquecido. Davi, ele tinha todo um perfil para ser um jovem problemático, revoltado. Não é assim hoje? Os jovens usam como pretexto, né? A condição familiar, a condição financeira, as desculpas que, na verdade, elas são reais, né? O meu pai me abandonou, a minha mãe me abandonou, os meus irmãos não me amam, meu pai não me ama, não se sente amado, né? E Davi foi colocado pelo pai no campo para cuidar das malhadas, das ovelhinhas, sabe aquelas ovelhinhas que não tinha problema se o urso, se o leão comesse, porque elas eram, eu imagino assim que separavam aquela magrinha, aquela a palavra até tem um texto que fala sobre as malhadas, sabe? Porque, né, o animal que era considerado
um animal perfeito, né, robusto, que podia ser usado como venda. Naquele tempo tinha o sacrifício, então tinha toda uma preocupação, né, com as ovelhas, as perfeitas, as que não eram manchadas, que não tinham defeito. Essas não eram os bichinhos que Davi cuidava. Davi cuidava do refúgio. Assim, vamos dar alguma coisa para ele fazer, para ele não se sentir totalmente inútil e para dar algo para ele fazer, que daí ele se ocupa, não vem aqui encher o saco. E para surpresa do pai, Davi cuidava com excelência daqueles bichinhos, né? Das ovelhinhas que foram do serviço que lhe foi lhe dado. Quantos de nós estamos subestimando o lugar onde nós estamos, né? Talvez reclamando do salário, reclamando da posição, não sei, às vezes pode ser dentro da igreja, pode ser profissionalmente falando, mas eu tenho algo para dizer para você nessa manhã, que os olhos do Senhor estão sobre você e não é diante do homem que você tem que se mostrar eficiente. Aquilo que você faz quando o teu patrão não está olhando, quando o pastor não está olhando, quando o seu líder não está olhando, é o que importa para Deus. Sabe, não adianta fazer bonito enquanto está na presença das pessoas e quando sai, fica mexendo no celular, roubando hora do teu patrão, fica fazendo. É Deus que está lá, os olhos de Deus estão vendo, assim como ele via Davi. E aí veio o urso e o leão, e ele lutou e matou os dois. Então lá ele estava sendo treinado, lá no campo ele estava sendo treinado. Tem até alguns dos. Eu já ouvi, não lembro onde que eu li, dizendo que, né, a maioria dos salmos foi escrito nesses lugares onde ele estava sozinho, onde ele tinha comunhão com Deus. Ah, gente, ter comunhão com Deus é que faz a diferença. Ter comunhão com Deus é que faz de você um vencedor de gigante. Sabe, o vencedor de gigante, aquele que não escuta a voz dos pessimistas, sabe? Você é treinado aonde para ser essa pessoa forte? É lá, não onde ninguém está te vendo. Aproveita para ter intimidade com Deus, para buscar a face de Deus. Um vencedor de gigante que não supervaloriza as dificuldades do passado, não fica remoendo as coisas do passado, lembrando das derrotas, das coisas que aconteceram. O vencedor de gigante, ele aproveita as oportunidades presentes. Tá sempre acreditando, é hoje. É hoje que eu vou ser vitorioso. Acorda animado, vai trabalhar, sai de casa animado e fala, é hoje que eu vou vencer esse gigante. Se não é hoje, é amanhã. E assim por diante, todos os dias, acorda como um vencedor, não como um derrotado. Não tem mau tempo com um vencedor de gigante. Sabe, isso é uma coisa que a gente precisa ter quando nós somos criticados. Como reagir diante das críticas? E é só com Jesus que a gente aprende, gente. Vai para a palavra, precisa ler Bíblia. O problema das pessoas hoje é que não querem saber de ler Bíblia. Não lê Bíblia, não conhece a palavra de Deus. Não tem intimidade com o Pai. E daí? O problema do ser humano hoje é que vive reclamando, lembrando do passado, saudosista, um saudosismo maligno que não vem de Deus. E ainda a questão dos críticos, né, e do pessimista, se você olhar à sua volta, tem gente dizendo, gente, não vai melhorar, só vai piorar. Mas um vencedor de gigantes, se ele diz vai piorar, então é agora que eu preciso me agarrar com meu Deus. E não ficar, ai, vai piorar, eu nunca vou ter, eu nunca vou ser. Gente, vive um dia de cada vez, agarrado em Jesus, na certeza que Ele está com você. É Ele que vai cuidar de você, te fortalecer. É Ele que vai fazer o teu caminho prosperar.
É Deus. A tua força vem de Deus. Não vem de armadura alheia. Não vem do que o outro fala, não vem do que o outro. Ah, deu certo, é assim que as pessoas fazem. Puxa, aquela receita deu certo para fulano, eu vou lá também. Quer usar a receita do outro, a armadura do outro. Busque tua intimidade com Deus. Se Deus usou você para vencer o gigante com uma pedrinha e uma funda, é nisso que você tem que ter confiança. Ele vai usar você com aquilo que você tem na mão. Aquilo que vocês dois têm intimidade, que vocês têm o hábito. É com isso que ele vai usar você para você vencer. Não é a arma laser do outro, não é o. Não. Olhe para você e entenda que você é amado de Deus. Que esse dia seja um dia de vitória para você, que você erga a sua cabeça e diga para você mesmo: eu sou uma vencedora, um vencedor de gigante. Muda sua postura, para de reclamar, de olhar para o passado, para aquilo que você ainda não tem. Olha para frente, erga a cabeça, postura de vencedor. O vencedor, a postura dele não é cabeça baixa, chorando pelos cantos escondido. Erga essa cabeça, o Senhor é com você. Ele te ama. O amor dele é o suficiente. Existem crianças abandonadas pelos pais, que o pai, quando vê, quer levar para o shopping, quer dar presente, quer não sei o quê, a criança vai gostar. Mas você sabe lá na frente o que vai fazer falta para a criança? É o dia a dia com o pai. É as experiências cotidianas do dia a dia com o pai que vai fazer falta no caráter e na personalidade dessa criança. Os presentes, a criança gosta e ela não sabe reclamar, mas muitas das vezes vai estragar essa criança, porque ela vai ter o entendimento do pai. O pai, quando o pai aparece, a criança, ao invés de olhar e sentir falta e pensar no aconchego da presença do pai, a criança olha nas mãos do pai para ver o que o pai está trazendo para ela. Que não sejamos esses filhos interesseiros, porque nós temos um pai que nos ama e que está, sim, conosco todos os dias. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero, Senhor Jesus, nessa manhã, colocar diante da Tua presença, Senhor. Não sei qual vai ser o momento que essa pessoa vai ouvir essa palavra e essa oração, seja de tarde, de noite, na madrugada, mas que o Senhor venha, Pai, estar com essa pessoa nesse momento, fazendo com que ela se lembre das palavras de amor. A Bíblia é repleta de orientações para nós todos os dias, como vamos vencer, as estratégias para um vencedor. A gente encontra, não é nas novelas, não é em filme, não é sendo viciado em Netflix, não é sendo viciado em coisas que não edificam. As instruções para um gigante, para alguém vencer um gigante, está na palavra. Ah, Senhor, está na intimidade com o Pai. Senhor, que nós possamos nesse dia ter essa consciência que precisamos tirar tudo aquilo que nos atrapalha, que impede de termos uma vida de intimidade com Deus. Nós queremos, Senhor, declarar que nós somos vencedores no Senhor, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tem um projeto para nós, e que se não é hoje, e que se não foi ontem, pode ser hoje, que nós possamos estar olhando para o Senhor, olhando para a palavra. Senhor, tira toda a preguiça, toda procrastinação, todo comodismo, que essa pessoa venha ter atitude. Senhor, existem tantas estratégias, que nós possamos nos levantar, Senhor. Que nós possamos nos levantar e nos posicionar diante de Ti. Eu creio, Pai, que esse é o dia que o Senhor preparou para nós. E o Senhor está olhando para o coração dos vencedores, e o Senhor está trazendo cura de toda depressão, toda opressão, todo desânimo, toda palavra que essa pessoa ouviu e que caiu inflamada no coração. Nós queremos, em nome de Jesus, repreender, ordenar esse espírito maligno que saia e que essa pessoa se levante e se posicione para vencer. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Até a próxima.